Braga Neto quebra o silêncio após ser indiciado. Então vê com a gente a matéria. O general Braga Neto, por meio de sua defesa, se queixou nesta quinta-feira, 21, da divulgação de informações do inquérito para alguns veículos de imprensa, antes mesmo dos advogados terem acesso aos autos. Ele foi um dos indiciados, nesta quinta-feira, pela Polícia Federal, PF, sob a acusação de tramar um suposto golpe de Estado no Brasil, depois da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em 2022. A defesa técnica do general Walter Souza Braga Neto destaca e repudia veementemente e, desde logo, a indevida difusão de informações relativas a inquéritos, concedidas em primeira mão a determinados veículos de imprensa em detrimento do devido acesso às partes diretamente envolvidas e interessadas, declarou a nota assinada pelo advogado Luiz Henrique César Prata. Assim, a defesa aguardará o recebimento oficial dos elementos informativos para adotar um posicionamento formal e fundamentado. A investigação da PF teve início em 2023 e sua conclusão ocorreu 2 dias depois da prisão de 4 militares e um policial federal. Eles foram acusados de organizarem um suposto esquema para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, antes da posse do presidente, que ocorreu em janeiro de 2023. De acordo com o relatório, que tem mais de 800 páginas, Bolsonaro, Braga Neto e demais aliados cometeram, entre outros, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A denúncia também afirma que eles montaram uma organização criminosa. A PF encaminhou o processo para o STF, que pedirá manifestação da Procuradoria-Geral da República, PGR. Se a PGR entender que há indícios de crime e apresentar uma denúncia, caberá ao STF determinar se os investigados vão se tornar réus. Organização criminosa, olha só, hein, cara. E eles conseguiram, mesmo não tendo tantas provas assim, um relatório de mais de 800 páginas em que Bolsonaro, Braga Neto e demais aliados cometeram outros, entre outros, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A gente estava falando sobre isso antes de cair a conexão aqui. Onde é que está isso? Só para concluir a parte que eu estava falando sobre o Exército, aí a gente ouviu aquele depoimento do comandante do Exército, onde muitos tratou ele como um ato de perfídia, né? Algo muito grave e que em uma democracia jamais deveria acontecer. E você vê que nossas instituições, tanto a Polícia Federal, quanto o nosso Exército, quanto o nosso Supremo Tribunal Federal, se tornou as instituições mais desacreditadas do país, em razão de todos esses abusos. Você falou recentemente aí, aqui na live, sobre a questão da Polícia Federal estar atuando em decisões ilegais. A própria Constituição nossa, a própria nossa lei, diz que ordens ilegais não se cumprem. Você não pode cumprir ordens ilegais. Recentemente nós tivemos a Polícia Federal, a grandiosa Polícia Federal, que prendia traficante, que prendia políticos corruptos, que prendia pedófilo na internet, que prendia vários criminosos. Hoje está literalmente, quase em sua totalidade, dedicada a investigar aquilo que nunca existiu, um golpe de Estado. No próprio relatório citado aí pela mídia e pelo Supremo Tribunal Federal por meio de Alexandre de Moraes, nas conversas que teve alguns ligados ao Exército, fica claro que Bolsonaro jamais concordou em participar de nada. Eles chegam até a falar palavrão, que de 4 linhas, se referindo ao presidente Bolsonaro, chateado que o presidente Bolsonaro falou que não ia atuar fora das 4 linhas da Constituição. Ou seja, em uma ação de averiguação de crimes, um delegado convida os envolvidos e chama separadamente.
Você viu fulano cometer tal crime? Não, não vi. Você viu, ele participou disso? Não, não participou. Ele autorizou? Não. Ele fez isso? Não. Mas o relatório sai que o cara é o mentor da situação. Bolsonaro, em momento algum, fica claro no relatório, eu li parte desse relatório que se tornou público, Bolsonaro, em momento algum, autoriza alguém a cometer nada que seja ilegal a respeito de golpe ou de assassinato de Alexandre de Moraes, de Lula ou de Alckmin, mas eles tentam atrelar Bolsonaro como autor de um golpe que não houve. Você vai cometer um golpe contra um Estado, o presidente eleito, num domingo onde o presidente não estava no Palácio, as instituições também, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, aquele Câmara e Senado, não tinha ninguém. E aí o golpe era contra quem ali? Que os presidentes e os eleitos e os que estavam com mandato naquele momento estavam todos fora do poder. Não estavam ali em Brasília. Ou seja, o que eu vejo, aparentemente, que foi tudo orquestrado. Foi tudo planejado, é tanto que nós não tivemos acesso das imagens dos prédios dos três poderes, que deveria esclarecer muita coisa. O Flávio Dino, na época, como ministro da Justiça, alegou que as imagens não sumiram, não tinha as imagens, mas eles conseguem pegar imagens de celular de 2, 3, 4 anos atrás para acusar Bolsonaro. Ou seja, é uma chantagem, é algo vergonhoso para o nosso país, no século XXI, e está debruçado num suposto golpe que não existiu. E eu peço a Deus que nosso país consiga sair dessa situação tão grave que estamos passando. A sociedade que está carente, muita gente passando fome, e o Lula, juntamente com Alexandre de Moraes e outros que são cúmplices, colocando o Brasil em cenários totalmente constrangedor e situações que não deveria estar passando em razão de uma briga política e a tentativa de tornar Bolsonaro eternamente inelegível e fora da política. É algo que só a sociedade, em 2026, conseguirá reverter essa situação se trocar a maioria dos senadores, os senadores eleitos por uns que pensem realmente no povo. Caso contrário, nós não conseguiríamos fazer isso por meio da lei, porque a lei hoje está nas mãos de alguém que quer condenar inocentes e não quer ter nem sequer o diálogo. Quando você pega um ex-ministro do Supremo, que aposentou recentemente, o ministro Marco Aurélio, e diz: não teve golpe, teve baderna, não teve ali tentativa de golpe. Você pega o próprio Gilmar Mendes, que em Portugal recentemente ele declara que não houve golpe. O ministro que ainda está no Supremo e que está condenando a pessoa a 17 anos de prisão, falou na TV americana que não houve golpe, mas ele está condenando pessoas por supostamente abolição do Estado de Direito a 17 anos de prisão. Você vê que as coisas não batem, não tem razão para que isso esteja acontecendo. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vivendo no país e as pessoas que não deveriam estar presas estão ali presas pagando por algo que nunca cometeram. Bom, em relação a todos esses inquéritos, inclusive do general, a Polícia Federal encaminhou o processo para o STF, que pedirá manifestação da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Se a PGR entender que há indícios de crime e apresentar uma denúncia, caberá ao STF determinar se os investigados vão se tornar réus ou não. Vamos para a nossa próxima matéria. Justiça autoriza a investigação de Ricardo Nunes por suspeita em envolvimento com a máfia das creches. A Justiça Federal deu aval à Polícia Federal, PF, para investigar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, sob suspeita de participação em um esquema conhecido como Máfia das Creches. A operação envolve desvio de recursos públicos destinados ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos na capital paulista. As investigações tiveram início em 2019, com parte das apurações concluída em agosto de 2024. Novas evidências levaram à inclusão de Nunes, que na época era vereador na cidade, no foco das investigações. Conforme o relatório da PF, o esquema consistia em um complexo desvio de verbas públicas executado por organizações sociais e mantenedoras de centros de educação infantil e creches conveniadas à Prefeitura de São Paulo.
Em julho deste ano, 117 pessoas foram indiciadas por envolvimento no esquema. Apesar de o nome de Ricardo Nunes não constar entre os indiciados iniciais, a PF solicitou a abertura de um inquérito específico para averiguar sua ligação com 2 empresas suspeitas, a Francisca Jaqueline Oliveira Braz Eireli e a organização social Associação Amiga da Criança e do Adolescente, a CRIA. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, revelou movimentações financeiras consideradas atípicas nas contas de Ricardo Nunes e das empresas envolvidas. Tais transações foram avaliadas como incompatíveis com a capacidade financeira do prefeito. Em nota, a equipe de Ricardo Nunes reafirmou que o prefeito sempre foi e sempre será o maior interessado no esclarecimento dos fatos. Ele destacou que não há comprovação de envolvimento e que seu nome não figura entre os 117 indiciados no inquérito original. Isso é um inquérito de 5 anos, né? Começou em 2019, onde eu já havia sido escutado há 3 anos atrás, prestado todos os esclarecimentos. Não tem nada nesse processo ou em outro processo, nenhuma denúncia contra mim. Recebo essa notícia com perplexidade, porque não existe absolutamente nada. O Ministério Público Estadual já havia feito a investigação e concluído que não existe nenhum tipo de envolvimento da minha parte. O resultado vai ser o que foi das outras vezes, de que a gente não tem envolvimento com absolutamente nada de errado. Engraçado porque eu estava até comentando com você aqui antes de a gente voltar para ao vivo, que em relação a criança, saúde, sempre tem essa questão de roubos, né? A gente teve esse mesmo problema, ou um problema parecido com o Geraldo Alckmin, com o roubo das merendas, que esse inquérito não foi para frente depois, mas tem também agora o envolvimento de Ricardo Nunes nesse tipo de inquérito. Olha, se tratando do caso do Ricardo Nunes, a gente tem acompanhado muito essa questão pela mídia. E aí a gente não tem acesso a esse processo, se de fato ele tem culpa nessa questão. O que sabemos é que esse tipo de crime se tornou quase que algo normal nas prefeituras no Brasil afora. Aqui na minha cidade mesmo, 3 prefeitos que passaram recentemente cometeram crimes em relação à saúde, em relação à educação e em relação à infraestrutura. Se tratando do tema da educação, tivemos aqui um prefeito condenado recentemente envolvendo a merenda escolar, aquela merenda específica do agricultura familiar. Tivemos um outro gestor que também foi reeleito agora, foi denunciado pelo mesmo crime envolvendo a merenda escolar. Tivemos a atual prefeita também envolvida nesse mesmo crime, ou seja, é um segmento que é administrado pelas prefeituras, onde parece que é muito fácil roubar a sociedade e tirar o direito daqueles que mais necessitam, que são as crianças. Você imagina uma criança que sai da sua casa, crianças que estudam em escola pública, em boa parte são crianças carentes, que muitas sequer têm uma alimentação em casa. Muitas vão para a escola para aproveitar essa merenda que é servida na escola e para ter, às vezes, até sua primeira alimentação do dia. E aí nós temos prefeitos inescrupulosos, criminosos, que roubam essas crianças, que tira da onde jamais deveria tirar, que é da boca das crianças, o futuro da nossa nação. E aí tem essa questão envolvendo ao Nunes. Eu espero que, de fato, a federal faça um trabalho sério, não esse que ela está fazendo de suposto golpe, né, tentando incriminar pessoas inocentes, mas que, em relação ao prefeito de São Paulo, que faça uma investigação séria e, se de fato ele dever algo relacionado a essa acusação, que ele pague, e que pague caro. Tirar a alimentação da criança é algo imaginável. Mexer com a saúde e alimentação de criança deveria ser punição com prisão perpétua, porque você jamais deveria brincar com a saúde e muito menos com o futuro do nosso país, que são as crianças que, em sua maioria, vai para a escola pública, são pessoas que estão passando necessidade em casa.